Você já parou para pensar por que chamamos esse equipamento aqui de inversor e não de conversor? Afinal, os painéis solares geram eletricidade e o inversor transforma essa energia para a forma que a gente usa nas nossas casas. Então, isso não seria a função do conversor? Essa é uma dúvida que muita gente tem, inclusive quem já trabalha até mesmo com energia solar. E a resposta está no princípio de funcionamento desse equipamento. Hoje eu vou te explicar isso de forma bem simples, sem enrolação, e no final você vai entender direitinho como o inversor trabalha, o que é MPPT, o que é string e quais os principais parâmetros que você deve ficar de olho na hora de escolher o inversor. E aí, preparado? Então já comenta aqui se você achava que inversor e conversor eram a mesma coisa. Por que inversor e não conversor? Muita gente que acha que inversor e conversor são a mesma coisa, mas tecnicamente eles têm funções bem diferentes. Conversor é um termo genérico para qualquer equipamento que transforme uma forma de energia em outra. Existem conversores de tensão que mudam o valor da corrente contínua, que é a CC, conversores de frequência utilizados em motores e por aí vai. Os inversores, por outro lado, faz algo mais específico. Ele inverte a corrente contínua para alternada. O que acontece é que os painéis solares geram energia em corrente contínua, enquanto a rede elétrica e a maioria dos equipamentos elétricos funcionam em corrente alternada. Dessa forma, o trabalho do inversor é transformar essa energia para que ela possa ser usada na sua residência, no seu trabalho, na sua indústria. Se ele apenas mudasse o nível de tensão CC, seria como um conversor, mas como ele inverte a corrente contínua para alternada, ele é chamado de inversor. E aí, já sabia dessa diferença ou achava que era algo aleatório que inventaram? Agora que já entendemos o nome, vamos ver como realmente ele funciona. O inversor recebe a corrente contínua dos painéis e através de componentes eletrônicos como transistores e circuitos de controle, como esse aqui na minha mão e também está aparecendo aqui na imagem do lado, ele faz com que a corrente comece a oscilar, a corrente contínua, criando uma forma de onda semelhante a uma corrente alternada da rede elétrica. Mas só isso não basta para inverter a corrente de maneira funcional. O inversor precisa garantir que a energia gerada tenha a mesma frequência e tensão da rede elétrica conectada na sua casa, no seu comércio ou então no seu trabalho, para que possa ser usada sem problemas. Isso exige uma tecnologia chamada modulação por largura de pulso, PWM, que modela a forma de onda da corrente alternada. Então, resumindo para vocês, o inversor recebe a energia contínua dos painéis solares, ele quebra essa corrente em pequenos pulsos para criar uma onda alternada e a frequência e a tensão são ajustadas para que a energia possa ser utilizada ou então injetada na rede elétrica. E se você já pesquisou sobre inversores, com certeza já ouviu essas siglas, MPPT e String. Mas sabe o que significam? String é o nome técnico para conjunto de painéis solares conectados em série, não é em paralelo, apenas em série. O sistema pode ter uma ou várias strings dependendo do projeto do equipamento. MPPT significa Maximum Power Point Tracking. É um sistema que garante que cada string funcione no seu ponto máximo de potência, extraindo o máximo de energia possível. Isso porque cada painel tem um ponto ideal de operação, onde ele gera a máxima potência possível. Só que esse ponto pode variar ao longo do dia, dependendo da luz, da temperatura e do sombreamento. Se o inversor não tivesse esse sistema inteligente, ele poderia operar abaixo da capacidade máxima dos painéis. Então, o MPPT resolve isso ajustando a tensão e a corrente das strings em tempo real, de maneira automática, garantindo que os seus painéis entreguem a maior potência disponível. Ou seja, o MPPT é o cérebro do inversor. E se você está esperando escolher um inversor, precisa ficar de olho em alguns parâmetros importantes. Lado de corrente contínua, lado dos painéis, você precisa ficar atento na tensão máxima de entrada, que indica o limite máximo de tensão que o inversor suporta. Se passar disso, pode queimar. Faixa de operação do MPPT mostra os valores de tensão nos quais o MPPT consegue trabalhar para extrair a energia dos painéis. Corrente máxima de entrada limita a corrente que pode ser enviada para o inversor, além de, claro, a quantidade de MPPT que o seu inversor possui e quantidade de strings que pode ser conectada a eles. Já do lado da rede elétrica, no lado da corrente alternada, você precisa ficar de olho na potência nominal do inversor, indica a quantidade máxima de energia que o inversor pode fornecer continuamente. Tensão de saída, parâmetro importante, normalmente é 220 ou 380, se o sistema for monofásico, 220, 380 trifásico. Eficiência do inversor. Um bom inversor deve ter eficiência acima de 97% para evitar desperdícios. E agora uma dica rápida. O inversor com mais MPPTs pode ser melhor para sistemas com painéis em diferentes orientações.
Então, resumindo o vídeo, o inversor e o conversor não são a mesma coisa. O inversor tem a função específica de transformar corrente contínua em corrente alternada. MPPT e string são essenciais para um sistema eficiente. O MPPT otimiza a geração e a string define como os painéis estão organizados. E fique de olho nos parâmetros elétricos do inversor ao escolher um modelo para o seu sistema, seja você cliente ou então integrador, instalador, dono de empresa. Agora eu quero saber, qual dessas informações você achou a mais interessante? Comenta aqui, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vive confundindo inversor com conversor. Se inscreve aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo.